A operação do Ministério Público de São Paulo e da polícia contra alvos ligados ao PCC revelou a atuação da facção criminosa até dentro das escolas. Um dos envolvidos na ação, que apura fraudes em licitações públicas, firmou um acordo de 40 milhões de reais com a prefeitura em 2020 para fazer a manutenção e limpeza de centros educacionais unificados, os CELs, e também centros municipais de educação infantil, as creches, né? O contrato, no entanto, foi rescindido 6 meses depois por falta de execução dos serviços contratados. Vários gestores dessas unidades de educação relataram falta de produtos de limpeza e de equipamentos para funcionários, incluindo os uniformes, a roupa de trabalho. Apesar da rescisão de contrato em 2021, a prefeitura aguarda até hoje o pagamento de multas da seguradora que foi contratada pela empresa ligada ao PCC. A investigação aponta que essas empresas eram usadas para lavagem de dinheiro da facção criminosa. Vamos ao Rio de Janeiro. Roberto Mota conectado com a gente, vai trazer suas impressões. Mota, a cada dia uma novidade, né, sobre essas apurações e investigações que tratam da atuação dessa facção criminosa. E é o crime organizado cada vez mais presente no dia a dia do cidadão. Empresas ligadas a essa facção conseguem ganhar licitações e recebem dezenas de milhões de reais de prefeituras e de outros órgãos públicos e prestam um péssimo serviço. O que é preciso a gente destacar nessa notícia, hein, Mota? É o crime organizado e o crime desorganizado nos cercando por todos os lados. Boa noite, Caniato, boa noite, meus colegas de bancada, boa noite, nossa audiência. É muito bom ver o avanço dessa investigação, é muito bom ver a determinação, o compromisso do governo de São Paulo de enfrentar o crime organizado. Mas fraude em licitação não é propriamente uma coisa nova, existe desde que existem licitações. A fraude mais típica é essa, a simulação de concorrência. Funciona assim, um grupo de empresas combina, olha, essa concorrência aqui vai ser ganha por essa empresa. E aí todas as outras empresas do grupo apresentam propostas com valores mais altos, simulando uma competição que nunca existiu. Frequentemente esse processo envolve também o pagamento de propinas a servidores, para que façam uma vista grossa para o que está acontecendo. São todos criminosos, e criminosos que, com a nossa legislação, na maioria dos casos, ficam impunes. É isso, vamos acionar também o José Maria Trindade ao vivo aqui com a gente. Zé, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Novas informações sobre essa apuração do Ministério Público e também da Polícia Paulista sobre a atuação dessas empresas que são ligadas ao PCC, conectadas à facção criminosa e que têm atuado em vários segmentos do poder público. A última informação, atuação dentro das escolas. Uma empresa venceu licitação e prestava serviços de limpeza e segurança. 6 meses depois houve a rescisão contratual porque eles não prestavam serviço corretamente. É uma notícia muito grave, né? É uma indicação de que o crime organizado chegou a pontos que a gente nunca imaginou. Você sabe que sempre houve facções criminosas e essas facções atuavam em crimes mais tradicionais, algumas até coordenavam ali assalto a banco, primeiro postos de combustíveis. Quando isso não ficou mais lucrativo, eles migraram para banco e assim por diante. E a impressão que eu tenho é que o crime organizado entendeu que existia uma concorrência muito grande de um crime organizado que não tem tanto risco assim de morte e que não tem tanto risco assim de punição, que é o crime organizado que age na política, né? Alguns partidos funcionam como facções criminosas, que só pensam naquilo, em tomar o dinheiro público. E aí os criminosos profissionais entenderam e falaram assim, peraí, nós estamos aqui enfrentando a polícia, tiro a tiro, e quando a gente assalta um banco ou faz um roubo, a gente arrisca levar tiro, e o lucro é muito menor do que uma licitação pública. Então vamos tomar esse caminho. É mais ou menos essa disputa de território que acontece no Rio de Janeiro entre o tráfico de drogas e o pessoal que mexe com milícias, ou seja, o lucro. E é esse o grande perigo. Porque ao entrar nessa área
de roubar dinheiro público sem trocar tiros com a polícia e, evidentemente, com chances bem menores de prisão, aí eles entram com um peso muito maior. As facções criminosas estão organizadas de tal forma que o poderio econômico é muito grande e esse poderio corrompe e entra em lugares que ninguém nunca imaginou que facções criminosas entrassem. Agora, é de se pensar, né? Quem é mais perigoso ao país? Se é o grupo organizado que age dentro da política, né? E muitas vezes não são os políticos em si, mas quem detém o controle remoto deles, ou quem usa os deputados, senadores, ministros e secretários estaduais e tal, para agir dentro da máquina pública, ou os que colocam a cara lá e vão enfrentar a polícia. Todos são perigosos, cada um na sua área. Então, é uma evolução perigosa, muito perigosa, do crime organizado, que se infiltrar muito, já existe a infiltração na política, se infiltrar muito, aí, meu amigo, fica muito difícil tirar esse enraizamento. Pois é, vários aspectos para a gente destacar com os nossos comentaristas. Vamos chamar o Cristiano Beraldo também para trazer suas reflexões e impressões. Então, daqui a pouco, o Cristiano Beraldo vai trazer também sua análise em relação a essa notícia, uma investigação apontando justamente a atuação de empresas formais, legalizadas, mas que têm conexão com o PCC, Primeiro Comando da Capital, empresa que venceu um processo licitatório e atuava dentro de escolas do município de São Paulo. O CELS, Centro de Educação Unificado, e também nas 6, que são as creches aqui em São Paulo, o atendimento aos menores, aos pequenos. Deixa eu retomar então com o Roberto Mota, porque naturalmente, Mota, você trouxe, eu acho que um aspecto que é fundamental. Ainda que nós estejamos tratando de empresas legalizadas, formalizadas, que apresentaram todos os documentos para os servidores públicos, a gente precisa olhar e colocar o holofote justamente sobre esses processos licitatórios. Processos que, em tese, deveriam ser muito rigorosos e servir justamente de filtro, né? Para você identificar se aquela empresa tem preparo, competência e dispõe de todos os recursos para prestar aquele serviço a uma repartição pública, a alguma secretaria daquela prefeitura. Todo o sistema do processo licitatório tende a estar enviesado, torto, completamente contaminado. Você acha que problemas são dos servidores ou não? A astúcia é tão grande, a habilidade é tão grande que eles conseguem, inclusive, burlar o que os servidores pedem, por exemplo, naquela lista de documentação. Eu acho que há dois aspectos dessa questão, Caniato. Um é um que eu sempre menciono aqui, que é a complexidade da nossa legislação. Muita gente no Brasil ainda vive essa ilusão de que quanto mais leis, melhor. Quanto mais complicadas as leis, melhor para o cidadão. Na verdade, é justamente o oposto. Tem um grande pensador romano, cujo nome me escapa agora, que disse há mais de 1000 anos atrás que quanto mais corrupta uma nação é, mais leis ela tem. A legislação que rege a licitação é muito complicada, é cheia de formalismos, de requisitos, e quando a legislação é muito complicada, ela dá margem a interpretações, dá margem à manipulação por parte dos servidores. Então, uma questão é a complexidade da licitação. Mesmo quando o servidor público tem a melhor intenção, como a legislação é muito complexa, os processos licitatórios podem se arrastar por um tempo enorme, custam muito, são muito complexos e dão margem a fraudes. Agora, tem um outro aspecto que são, obviamente, aquelas pessoas que têm má intenção mesmo, que entram nesses processos com o objetivo de fraudar e obter vantagens ilícitas. Nesse caso, o trabalho deles é facilitado, justamente pela complexidade da lei. Pois é, agora sim o Cristiano Beraldo com a gente vai trazer suas impressões, seus complementos e também sua contribuição nesse debate. Beraldo, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. O que é preciso trazer para o debate? Investigação apontando a atuação de empresas ligadas ao PCC, Primeiro Comando da Capital, dentro de escolas aqui de São Paulo. Beraldo.
Boa noite, Caniato, boa noite, Mota, Zé Maria, nossa querida audiência que nos prestigia todas as noites aqui nos Pingos nos Is. Essa notícia, na verdade, ela reforça essa estratégia do PCC, que é a maior organização criminosa do Brasil, talvez a maior do mundo, mas sem dúvida nenhuma é a multinacional do crime. Exportou uma tecnologia de tráfico de drogas, de tráfico de armas, cometimento de vários tipos de crime, e hoje tem aí os seus tentáculos para todos os lados. Quando uma facção criminosa como essa, que ganha tanto dinheiro fazendo os crimes, né, praticando os crimes que pratica, a gente tem que se perguntar, mas por quê? Por que tentar entrar nesse ambiente do serviço público, do fornecimento? Isso não faz muito sentido. Tudo bem, tem sobrepreço, tem picaretagem, tem roubalheira, a gente sabe que tem, mas comparado com o que eles ganham praticando os crimes que praticam, é intuitivo dizer que tem mais dinheiro para esses bandidos ganharem no tráfico de drogas do que num sobrepreço de uma prestação de serviço. Então, o que está por trás disso é a busca de institucionalizar a força que eles precisam ter no ambiente político. Quando eles tomam conta de determinados tipos de prestação de serviço para um órgão público, o que tem ali é ele se apropriando de um esquema do qual outras figuras públicas são dependentes. Uma vez que eles entram nesse tipo de seara, eles colocam no bolso, de forma mais forte, de forma mais intensa, inúmeras pessoas que são importantes para que os negócios verdadeiros dele, que são o tráfico de drogas, o tráfico de armas e cometimento de outros tipos de crime, que esses continuem assegurados. Seja para que haja uma pressão de que determinadas operações policiais não aconteçam, ou se acontecerem que eles sejam avisados antes, determinadas questões burocráticas possam correr de uma forma mais favorável a eles. Tudo aquilo que o crime esbarra no poder público, eles têm ali a sua vida facilitada. Agora, quando a gente vê esse tipo de presença dentro de uma escola, obviamente, a gente fica ainda mais arrepiado, porque é a escola justamente que não só está a próxima, né, estão as próximas gerações do Brasil, aquelas nas quais precisamos depositar as nossas esperanças, precisamos trabalhar hoje para que não só o Brasil esteja melhor para eles, mas que eles estejam mais capacitados para trabalhar pelo Brasil. E aí essas crianças também ficam expostas a um tipo de gente, a um tipo de ambiente que torna essa missão cada vez mais difícil. Então, esse tipo de descoberta, ela é horripilante em vários aspectos, Caniato. Pois é, deixa eu retomar com o José Maria Trindade. Zé, quando no passado as pessoas pensavam, imaginavam ou se referiam a um integrante de uma facção criminosa, o que fazia parte do imaginário popular? Um camarada de chinelo de dedo, de bermuda, tatuado, fumando um cigarro, cordão de ouro, um boné, geralmente tinha um apelido meio diferente, Pulga ou algum nome no diminutivo, alguma coisa assim, ou algum nome... Escadinha, sei lá, alguma coisa do tipo. Agora, o crime organizado subiu degraus, né? Digamos, ele está mais sofisticado. Como ele conseguiu atingir esse patamar de sofisticação? Esses grupos criminosos hoje em dia montam empresas formais, participam de processos licitatórios, conseguem vencer muitas vezes, ainda que o processo seja completamente torto e viciado, mas prestam serviços, um péssimo serviço, diga-se de passagem, mas conseguem faturar, ganhar dezenas de milhões de reais da administração pública todos os meses, Zé Maria. Como foi possível chegar nesse patamar? Tomando como exemplo a política, né? Primeiro, a definição de linhas de ação, definição de parâmetros e de setores. Existem setores do crime organizado que são totalmente legais mesmo, cumprindo todas as regras. Existem integrantes do crime organizado que são limpos,
não tem nenhuma passagem pela polícia e ficam absolutamente longe de qualquer cometimento de crime. O objetivo deles é apenas manutenção de capital. Existe uma lenda que mostra claramente o nascimento das facções criminosas. Durante o período de prisão de ativistas políticos, durante a ditadura, né, houve ali momentos em que eles estavam presos juntos com os criminosos. E ali eles montaram a primeira célula de organização nas cadeias, dizendo: é preciso ter um estatuto interno, é preciso ter uma regra por aqui. E ali eles criaram a primeira facção criminosa, né? E lá nesta organização foi escrito um estatuto definindo claramente quais eram as obrigações de cada um dos integrantes daquele grupo, e o objetivo era melhorar a vida na cadeia. O objetivo era uma organização para melhorar, para reivindicar melhor comida, melhor cela, e ali foi criada a primeira facção. O objetivo era esse. E aí foi aumentando, foi crescendo. As facções foram entendendo que era preciso. Cada uma destas facções tem o seu estatuto, tem as suas determinações, a sua constituição. Esta é a realidade. E aí se expandiu. Hoje já estão catalogadas mais de 52 facções criminosas em todo o país. Existem facções que atuam regionalmente no norte do país, no nordeste, e existem inclusive acordos entre as facções. Algumas se entendem, outras são adversárias mortais. E para apressar esse entendimento geral do crime organizado, eu acho que erroneamente, né, os diretores de presídio chegam e dividem o presídio entre desse lado que fica tal facção, do outro lado fica outra facção, e não misturam os presos. Não tem que ser assim. Pouquíssimos presídios estão livres de domínio destas facções. Então, assim, respondendo objetivamente a sua pergunta, é dizer que seguiram a linha da política, com estatutos, com normas internas e objetivos. Então, é assim que se fez o crime organizado crescer tanto no país, a ponto da gente estar falando aqui de uma ação que beira a legalidade, né? Que é participar de uma disputa de serviço público, de uma licitação, onde há um exagero de normas, como disse o Mota, e é mesmo. A lei é muito severa, muito rigorosa, assim, a ponto de desclassificar quem cometer o menor deslize. Se lá diz, olha, a folha tem que ser assinada do lado superior direito, se está do lado superior esquerdo, está desclassificado. Então, assim, participar de um certame desse é um desafio para qualquer empresa legalizada, né? Então significa que as organizações criminosas têm laços de organização. Agora, Mota, foi uma ascensão meteórica, né? Porque não é que essas facções até ontem vendiam papelotes de maconha e cocaína e hoje estão vencendo licitações em empresas montadas e formalizadas. Foi um processo, né? Como que o poder público não conseguiu identificar esse crescimento e esse preparo no ponto de vista de sofisticação de você montar uma empresa e conseguir vencer licitações públicas? O poder público nunca quis fazer isso, Caniato, porque o poder público, assim como várias outras instituições brasileiras, está dominado ainda pela ideia da ressocialização, que a gente fala aqui todo dia, né? Para que você vai prender um membro de uma facção só porque ele é chefe de uma facção criminosa e os direitos dele, você tem que ressocializar, você tem que deixar ele preso perto da família, você tem que deixar que ele receba visita dos advogados, visita íntima, aí ele recebe e transmite ordens, a facção toda continua operando de dentro da cadeia. E aí, para evitar rebelião, você permite uma grande liberdade dentro das cadeias, inclusive com essa ideia que começou aqui no Rio, de separar as prisões por facções, né? Porque aí eles ficam mais calmos, não dá tanta briga. Tem um caso de uma cadeia pública lá no Rio Grande do Sul, em que aconteceu um acordo para evitar motins com a Brigada Militar. Eu conto essa história no meu livro A Construção da Maldade. E o acordo era o seguinte:
a polícia chega até esse ponto. Daqui para cá são os presos que controlam. As celas ficavam abertas, as pessoas andavam, né? Os indivíduos lá andavam à vontade. Então, o Estado brasileiro permitiu que esse monstro se criasse. Nós vimos um outro exemplo em 2020, o exemplo que a gente sempre cita aqui, aquela ADPF 635, que determinou a suspensão das operações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro. O que as pessoas acham que acontece nessas comunidades enquanto não tem operação policial? É o reforço, o aperfeiçoamento, o treinamento do crime organizado, que aí se sente empoderado e acha que tem direito de entrar em todos os lugares. Agora, olhando para frente, Cristiano Beraldo, o tempo está a favor dos criminosos, né? Quanto mais tempo o poder público espera para tomar medidas, mais eles se preparam, né? Especialmente quando a gente olha para o investimento, pelo menos a informação que muitos divulgam, que o PCC, inclusive, investiria em jovens estudantes de direito para lá na frente colaborarem com a facção, seja na advocacia ou até prestando concursos públicos. Beraldo. Pois é, Caneta, aí a gente tem que fazer uma linha do tempo, né, para entender como é que o crime e as organizações criminosas estão evoluindo. Se a gente pensar que lá no começo o Zé citou aí a formação da primeira facção criminosa, que buscava, né, a organização ali dentro dos presídios, depois foi expandindo, foi avançando, e aí qual foi o primeiro grande evento que hoje já está absolutamente normalizado dentro da sociedade brasileira? Foi o controle de determinadas áreas das cidades em que o poder público não entra mais. Então, essa é uma realidade, todo mundo sabe que existe, e aí eu faço um desafio. Veja se o prefeito da cidade, o estado do Rio de Janeiro, ou qualquer cidade onde isso exista, veja se o governador, veja se alguma autoridade que não tenha claramente laços com o crime, se vai lá, se entra lá. Porque esse negócio de dizer, não, na minha cidade não tem isso, anda-se em qualquer lugar, isso é mentira. Então, hoje existem áreas que são 100% controladas pelos criminosos. Isso já foi um grande negócio, a ponto de, na Rocinha, né, isso está ali divulgado para todo lado, na Rocinha tem um hotel de grandes criminosos procurados pelo Brasil. Então, já tem ali o serviço de proteção para esses criminosos. Inclusive, quando os dois fugiram da penitenciária federal de Mossoró, especulava-se se eles não iriam para o Rio de Janeiro ficar ali sob proteção desse serviço que é oferecido na favela da Rocinha. E aí, qual é o próximo passo? Vamos pensar com a cabeça de quem está expandindo os seus negócios. Ele já conseguiu dominar áreas. Qual é o próximo passo? Dominar o Estado. E aí, quando ele olha exemplos de narco-estado, que é o que temos na Venezuela, por exemplo, você acha que isso não é algo que eles vão buscar? É claro que sim, porque a gente fala aqui, faz muitas críticas, eu, sobretudo, faço muitas críticas sobre o resultado da Constituição de 88, que foi criar esse centro que domina o poder, não importa quem esteja no comando do poder executivo, tem sempre esse centro que domina o poder. Não descamba nem muito à direita, nem muito à esquerda, porque eles estão ali cobrando pelo equilíbrio. Então, o grande business, o grande negócio da política brasileira é dinheiro. Estão ali buscando dinheiro. E o que o tráfico de drogas tem para dar? O que o crime organizado tem para dar? Dinheiro e muito, a rodo. Então, o próximo passo, naturalmente, será essas facções criminosas se infiltrando em todas as áreas da administração pública brasileira, seja com mandato, seja com aprovação em concurso, seja no fornecimento para o Estado, porque o futuro é o controle deles e eles, com grana, vão conseguir quebrar esse centro que até aqui conseguiu manter a política brasileira ligada no eixo, ancorada em algum lugar. Mas o dinheiro vai quebrar
a corda que segura essa âncora, Canhato.